Você pensa que sabe o que significam as nuvens na profecia da volta de Jesus? Prepare-se para ter sua mente e seu espírito impactados. Neste vídeo revelador, desvendamos o verdadeiro mistério por trás de Apocalipse 1:7, explorando a nuvem de glória que acompanhou Moisés no Sinai, envolveu Jesus na transfiguração e o recebeu na ascensão. Descubra os sinais urgentes que apontam para a iminente volta de Cristo e como essa verdade é mais profunda do que imaginamos. O tempo está se esgotando e a sua preparação para a redenção é crucial. Esteja pronto para a maior promessa de todos os tempos. Não perca essa mensagem que mudará sua perspectiva sobre o futuro e o seu destino eterno. Seja edificado, compartilhe essa verdade, deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhuma promessa para o nosso tempo. A verdade está nas nuvens, e ela está mais perto do que você imagina. Pegue o Evangelho, por favor. Eu vou ler o livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo 7. É rico demais esse versículo, eu sei que você o conhece de cor, mas Deus vai te dar uma revelação nova nessa palavra. Eu mesmo estou maravilhado com as coisas que o Espírito Santo me mostrou sobre este versículo. E para você ter uma ideia, eu não vou conseguir hoje, só numa reunião, falar tudo o que está aqui dentro de um único versículo. Eu vou precisar, hoje à noite, concluir a parte B do versículo 7. Porque é rico demais, profundo demais. O que eu vou te passar agora vai deixar você realmente maravilhado, acredite em mim. Achou o Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse é o versículo inteiro. Mas eu vou falar só sobre este ponto que declara que ele vem com as nuvens. Só sobre esse ponto. Então eu vou reler apenas o início do versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Amém? E leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Eis que vem com as nuvens. Muito forte. Já já você vai entender por quê. Mas você acredita que esta profecia vai se cumprir? Que ele vem com as nuvens? Quem crê? Eu também creio. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. E enquanto nós aplaudimos, vamos levantar os olhos para o céu e dar glória. Isso, glorifique. Vai aplaudindo e dá glória. Você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio ou pela internet no youtube.com/joanribe, junte-se a nós agora. Levante os teus olhos da glória e aplaude. Continua, porque ele vem com as nuvens. Oh glória, continua, continua. Pai querido, esse povo não quer me ouvir não. Eles querem ouvir o Senhor falar. Então faz um favor para esta multidão. Vem com teu espírito. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Eis que vem com as nuvens. Está anunciando que ele vem. E vem com as nuvens. Mas o nosso entendimento humano
nos limita para compreender a que nuvem a profecia se refere. Porque, na nossa limitação, pensamos nessas nuvens que estão no céu, que são o resultado da evaporação das águas dos mares e dos rios. As nuvens que nós enxergamos são nuvens de vapor. Pode ser também que hajam nuvens de fumaça, de queimadas ou então de poluição, mas a nuvem que nós pensamos é essa, a nuvem que traz chuva sobre a terra. A nuvem que é o resultado da evaporação das águas dos rios e dos mares. Mas não é nesta nuvem que ele virá. Eis que vem com as nuvens, não é nestas nuvens de vapores de águas. Eu quero que você vá comigo no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 15, por favor. Deus diz assim para Moisés, lá atrás, 1450 anos antes de Cristo. Deus diz assim lá para Moisés no Monte Sinai: Moisés, sobe aqui. Aí o Moisés, que já tinha mais de 80 anos, porém era um atleta, tinha muito vigor, disposição, ele obedece e vai subindo o Monte Sinai. Não é fácil subir o Monte Sinai. Eu já fui a Israel 18 vezes ao Monte Sinai, e mesmo sendo bem mais jovem do que o Moisés, eu só tive coragem de subir o Monte Sinai 3 vezes. Porque não é para qualquer um subir aquele monte. Você fica a noite inteira subindo, e não chega nunca no topo. E não tem asfalto, não, é pedregulho o caminho todo. Então o Moisés começa a subir. Veja o que diz o versículo 15. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Primeiro ponto. Lá no deserto do Sinai, não tem nuvem de chuva. A chuva ali é uma coisa rara. É um lugar muito deserto, muito seco, muito árido. E quando Moisés começa a subir o monte, a nuvem, diga a nuvem, cobriu o monte. Aí o versículo 16, acompanhe comigo. Você vai entender que nuvem é essa. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. A nuvem, portanto, que não é de vapor de água, que não é de fumaça, é a nuvem da glória de Deus. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. O monte Sinai tem um ponto principal, mas na verdade são vários montes, é como se fosse uma cordilheira. E a nuvem, a glória do Senhor é tão grande que cobriu todo o monte por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Você prestou atenção nesse versículo 16 que eu estou lendo? Moisés, sobe aqui. Moisés sobe. A nuvem da glória de Deus cobre a cordilheira do Sinai por 6 dias. Deus queria falar com Moisés: você não demora 6 dias para subir ali. Quando a gente vai no Monte Sinai, a gente sobe em 12 horas, caminhando a noite toda. Quer dizer que Moisés não demorou 6 dias para chegar onde o Senhor estava com a sua glória. Mas ele teve que esperar
para ser chamado por Deus. E o que é mais intrigante ainda é que o próprio Deus esperou os 7 dias para falar com Moisés. Porque se eu quero falar com uma pessoa, ainda mais nos dias de hoje, nós somos tão apressados, pega o celular, liga, quer uma resposta na hora, quer falar com a pessoa na hora, a pessoa não está se ligando de novo, vou precisar falar com você, é uma coisa urgente, né? Me retorna essa ligação assim que pegar o recado. Não é essa pressa que a gente tem quando quer falar com alguém? Deus queria falar uma coisa com Moisés. Era urgente, importantíssimo. Mas Deus esperou os 7 dias. Maneira misteriosa de Deus agir, não? Eu fico realmente intrigado e ao mesmo tempo maravilhado. Deus podia falar: Moisés, eu te chamei aqui porque eu estou com um negócio urgente para te instruir, vou te explicar algumas coisas. Não, Deus espera os 7 dias. Eu vou reler esse versículo 16 porque você tem que começar a entender o modo de Deus agir. Nós queremos tudo agora, tudo já. Deus tem o método dele, a maneira dele. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés. Só no 7º dia, Moisés já estava lá 6 dias esperando. Moisés estava 6 dias no monte esperando. Dia e noite, no meio da nuvem, no meio da glória de Deus. Estou aqui, por que Deus não fala, hein? Estou aqui, ele chamou, eu vim correndo. Subiu mais rápido que eu podia. Mas já estou aqui há vários dias. E nada de Deus falar comigo. Será que Deus não quer mais falar comigo? Você vê, primeiro dia que Moisés estava lá, ele passa a noite e o dia, nada de Deus falar com ele. Ele está ali no topo do Monte Sinai, no meio da nuvem da glória de Deus. Segundo dia, as horas se arrastam, o tempo passa devagar, ele está envolto pela nuvem. Estou esperando Deus falar comigo, ele me chamou. Eu vou esperar Deus falar comigo. Aí espera o 3º dia, as horas se arrastam lentamente. A ansiedade de Moisés: poxa, estou aqui, Senhor, estou à disposição, né? Tipo, fala que o teu servo ouve. Tipo assim, Deus não fala. Passa a noite, passa o dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia. Deus só fala com Moisés no 7º dia. Você não fica impressionado com isso? Pensa bem, pensa bem. 7 dias, só no 7º dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Eu quero que você some os 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte com os 7 dias que Deus esperou para falar com ele. Quantas semanas nós temos? 7. 7 semanas. É impressionante, é muito impressionante. Aí Moisés, no meio da nuvem, ele vai ter a conversa com Deus, que agora nós não vamos entrar nesse aspecto do que eles trataram ali. O que nós estamos falando é da nuvem. Eis que vem com a nuvem. Não nuvem de chuva, não essa nuvem física, não essa nuvem terrestre. Eis que vem com a nuvem
de glória. A nuvem de glória. Eis que vem com a nuvem de glória. Continuando. 1500 anos depois de Moisés ter estado com o próprio Deus no Monte Sinai, no meio da nuvem de glória. 1500 anos depois, Jesus aqui na terra, o Verbo encarnado, o próprio Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, como se fosse apenas um galileu, um ser humano comum, uma pessoa comum. Ele diz assim para os discípulos mais próximos: ô Pedro, Tiago, João, vamos subir esse monte, porque eu quero orar essa noite. Sim, Senhor. E Jesus foi na frente, subindo um monte. Pedro, Tiago e João atrás dele. Jesus, quando chegou no topo do monte, lá em Israel, não é o Monte Sinai, é outro monte. Jesus se ajoelha e ele começa a orar. Começa a falar com Deus e manda os discípulos também orarem. Mas Jesus era imbatível na oração. A gente ora tão rapidinho, né? A gente ora tão depressa. Às vezes ora até dormindo, para não precisar sair da cama. Às vezes se ajoelha para orar, logo já está falando amém e indo para a cama. Jesus, ele ora e os discípulos tentam acompanhar, e Jesus está em oração, e os discípulos tentam acompanhar, eles vão ficando cansados, esgotados, eles não têm mais assunto na oração, vai dando sono, é de noite, é madrugada, eles vão ficando com os olhos carregados de sono. Aí um cochila, o outro cutuca. Ora aí, rapaz, ora aí. Ai, pai, não sei o que lá. E eles vão pegando no sono. E Jesus orando. Pedro, Tiago e João adormecem, um em cima do outro. Não aguentam orar. Aí, de repente, o Pedro abre os olhos, no meio da madrugada. E ele vê Jesus conversando com dois homens, aqui no monte. Ele acorda o João, que era mais próximo, acorda também o Tiago, eles olham, dois homens conversando com Jesus. E eles recebem a revelação, pelo dom da ciência do Espírito Santo, o dom da ciência, eles conseguem compreender que um daqueles homens é Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, e o outro é Elias, que viveu aí também muitos séculos, uns 8, 9 séculos antes de Cristo. Moisés e Elias falando com Jesus, como é que eles chegaram aqui? Os três discípulos compreendem imediatamente quem eram aqueles dois homens. Não precisa um dizer para o outro, olha, aquele lá é o Moisés, aquele é o Elias. Cada um deles sabe, por revelação de Deus, que um deles é Moisés e outro é Elias. E teologicamente falando, o aparecimento desses dois ali nos mostram o seguinte: Moisés representa a lei, o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Elias representa os profetas. E o que os judeus estudam no Antigo Testamento é a lei e os profetas. Então a lei e os profetas do Antigo Testamento está ali, na presença de Jesus, que é o quê? O Novo Testamento. E o Pedro e os outros dois discípulos vão se aproximando e escutam a conversa. E Moisés e Elias estão falando para Jesus a respeito da sua morte que está próxima. Eles escutam o assunto. Moisés e Elias estão falando com Jesus a respeito da sua morte, que ele irá morrer na cruz, que ele vai inaugurar a nova aliança,
o novo pacto, o Novo Testamento, que ele vai virar a página do Velho Testamento e vai inaugurar o Novo Testamento, eles escutam o assunto. É sobre isso que Moisés e Elias conversam com Jesus, e Jesus também com Moisés e Elias. Mas Pedro ainda não tem maturidade teológica, nem entendimento daquela conversa. Ele pensa que foi trazido ali para o alto do monte, não apenas para orar, mas para trabalhar. E ele diz para Jesus: Senhor, bom é que estejamos aqui. Ainda bem que o Senhor nos trouxe. Porque nós vamos fazer 3 cabanas. Fazer 3 tendas. Uma para ti, Jesus. Uma para Moisés. E outra para Elias. Vamos fazer 3 barracas aqui. Vamos começar agora. Eles estão dispostos a começar a catar galhos e folhas, procurar ali no alto do monte, para construírem as 3 cabanas para as 3 pessoas. É nesse momento que eu quero que você entre comigo nesta história. No Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9, no versículo 34. Vamos lá. Eu vou ler o que aconteceu logo que Pedro disse: nós vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E dizendo Pedro isso, estou lendo Lucas 9:34, e dizendo Pedro isso, veio uma nuvem, diga uma nuvem. Veio uma nuvem. Não era nuvem de chuva, não era nuvem do céu. Não era nuvem de vapor de água. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Eles estão com medo, temeram. Pedro, Tiago e João temeram. O Moisés não, porque já tem aproximadamente 1.500 anos que ele entra na nuvem. Ele já conhece aquela nuvem. O Elias também foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Conhece a nuvem da glória de Deus. Mas os discípulos, é a primeira vez que eles estão entrando nessa nuvem que não é desse mundo. Que não é produzida por fenômenos climáticos. Não é uma nuvem de evaporação de água, é uma nuvem diferente. E eles sentem medo. Eles temeram quando aquela nuvem veio sobre eles, e eles estão dentro da nuvem agora. Temeram. E o versículo 35 diz: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você está entendendo? A revelação da nuvem, da glória de Deus. A revelação da nuvem, a própria voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado. Não é para vocês ficarem escutando Moisés, não é para vocês ficarem escutando Elias. Se vocês têm que ouvir alguém, escutem o que o meu filho tem a dizer. Ao meu filho escutai, ouçam o meu filho. Você que está tão preso aí na lei do Antigo Testamento, você está por fora da glória de Deus. Você não entendeu a glória de Deus. A glória de Deus está revelando que é Jesus, Jesus, Jesus que você tem que escutar. A Ele ouvir. Ordem de Deus. A glória de Deus mandando é para escutar Jesus. Todo o Antigo Testamento nos serve de inspiração para o Novo. Porque tudo que está no Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. Que para nós agora não é mais futuro, é passado, porque tudo já está revelado. O que nós temos que receber de revelação agora é, por exemplo, esse ensinamento da nuvem que o Espírito Santo está dando. Que nuvem é essa?
As coisas que nós aprendemos agora são teológicas. Agora veja que coisa interessante. Jesus Cristo estava lá no Monte da Transfiguração, conversando com Moisés e Elias, e o assunto era a sua morte. Tudo que iria acontecer. E Jesus Cristo caminha para a sua missão, porque ele veio para morrer pelos pecadores no lugar dos pecadores. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A humanidade só vai ser redimida se ele abraçar a cruz. Se ele se dispuser a morrer na cruz. Quando Jesus foi preso, na sua última noite de vida, e julgado às pressas por um tribunal que já tinha a sentença de morte pronta antes do julgamento acontecer, infelizmente muitos juízes fazem isso até hoje em dia. Já deixam a sentença pronta, não querem nem ouvir testemunhas, réus, né? Já decidiram que vão condenar e acabou. Infelizmente, isso aconteceu no julgamento de Jesus. 70 juízes já estavam com a sentença pronta. Aquele julgamento era só um teatrinho, para dar legalidade a um assassinato que eles queriam cometer, porque já tinham decidido matar Jesus. Jesus foi para o julgamento e ficou o tempo todo em silêncio. E a razão pela qual ele ficou em silêncio é porque se ele abre a boca, ele é o advogado dos advogados. Ele ia conseguir a própria absolvição rapidinho. E ele não podia se auto-absolver. Ele teria que morrer na cruz, condenado pelos pecadores. Então Jesus o tempo todo no julgamento em silêncio, e isso leva o juiz principal daquele Supremo Tribunal, que era o sacerdote Caifás, o sumo sacerdote. Ele é o líder de todos os juízes. O silêncio de Jesus leva Caifás ao desespero, porque ele nunca viu um réu que não se defende. Ele nunca viu um réu calado daquela maneira, mesmo diante de falsas testemunhas e tantas acusações mentirosas. Caifás quer condenar Jesus, mas se ele continuar em silêncio vai ser impossível. Então Caifás, ele insiste com Jesus. Fala-nos, diga-nos, tu és o Filho de Deus? Jesus não abre a boca. Diga, tu és o Filho de Deus? Jesus não abre a boca, continua em silêncio. Caifás vai ficando desesperado. Ele sacode Jesus. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nesse ponto aqui, Jesus Cristo vai fazer uma declaração, ele vai abrir a boca. Quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler o versículo 64. Disse-lhes Jesus: tu o disseste. Tu o disseste. Jesus não está dizendo eu sou o Filho de Deus, porque isso equivaleria a uma confissão que o condenaria com justificativa do sinédrio, daquele tribunal. Se ele diz sim, eu sou, então o Caifás ia bater palmas. Consegui, ele é blasfemo, está blasfemando, está dizendo que é o Filho de Deus. Jesus disse: tu o disseste. É você que está dizendo que eu sou o Filho de Deus. Mas Jesus continua e diz o seguinte, acompanhem comigo. Estou no versículo 64. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem. Esse é o título do Messias, e mesmo assim não se disse Filho de Deus, o Filho do Homem.
Em breve, o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. As nuvens do céu. Não é a nuvem da terra, não. A nuvem da terra ou é poluição, ou é fumaça das queimadas, ou é vapor de água. Jesus está dizendo, breve, breve, diga breve. Breve você vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Essa nuvem de glória, é isso que nós estamos vendo. Essa nuvem de glória, essa nuvem não é da terra, é a nuvem do céu. É a nuvem de glória vindo sobre as nuvens do céu. Por causa disso, o Caifás comemora, declara que ele blasfemou, sentencia Jesus à morte, e todo o tribunal diz ele é digno de morte. Que loucura, não? E começam a cuspir no rosto de Jesus. Caifás foi o primeiro. Já pensou? Cuspir no rosto daquele que vem na nuvem de glória. E começaram a dar socos e bofetadas, e cuspiam no rosto dele. Você pode imaginar isso? Esse que vai vir nas nuvens do céu, nuvem do céu, não da terra, nuvem de glória, ser escarrado dessa maneira, apanhar dessa maneira, ser xingado de blasfemador, condenado à morte, é réu de morte, é réu de morte. Ó, o versículo 67, então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Eu não queria estar na pele desses juízes. Há juízes que pensam que podem tudo. Juízes ímpios. Não todos, mas há muitos juízes corruptos, tendenciosos, como estes aqui, que não apenas condenaram o inocente à morte, mas ainda o torturaram em pleno tribunal. Uma coisa inconcebível. E não é um réu qualquer, veja bem. Eles não estão fazendo isso com um qualquer. Eles querem matar Jesus. Caifás sabe muito bem quem é Jesus, mas ele quer eliminar Jesus. Eles cospem, escarram. Homens de hálitos mal cheirosos, homens que sequer escovavam os dentes, homens com aquela saliva podre, cuspindo, escarrando no rosto daquele que em breve virá com poder nas nuvens de glória. Eu não queria estar no lugar deles, não. Aí Jesus vai morrer, você conhece a história. Vai morrer. Mas no terceiro dia vai ressuscitar. No terceiro dia ele ressuscita. E para provar para os seus seguidores que ele não é uma teofania, não é uma simulação, não é outra pessoa, ele aparece primeiramente para os discípulos mais próximos, as discípulas inclusive mais próximas, dá provas de que é ele mesmo, exibe as marcas da crucificação, o lado ferido pela lança depois de morto, mostra que é ele mesmo, que é o mesmo corpo que morreu na cruz, e ele fica 40 dias, atenção, 40 dias na terra, 40 dias com os seus discípulos,
para que as pessoas possam tocá-lo e ver, comprovar que não é um fantasma, não é um espírito, não é uma simulação, é ele mesmo. E ele participa das refeições normalmente, de manhã, no almoço, na janta, durante 40 dias, bebe água, almoça com eles, acampa com eles, todo mundo olhando e comprovando, é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que nós conhecemos e seguimos há 3 anos é o mesmo. O mesmo que morreu na cruz é Ele mesmo, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se a gente acreditar nele, ele falou: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se a gente crer nele, ele tem poder sobre a morte, ele venceu a morte. E Jesus fica com eles pelo prazo de 40 dias. E aí Jesus diz assim: vocês vão ficar em Jerusalém, esperando o revestimento de poder, porque João batizou com água para arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois destes dias. Então fiquem em Jerusalém. Ah, Senhor, então é nessa época que o Senhor vai restaurar a Israel e colocar Jerusalém como capital do mundo e expulsar os invasores romanos, mandar os ímpios embora, derrotar os iníquos. Jesus diz: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E Jesus está dando as últimas instruções. E agora eu vou ler o que aconteceu nesse momento. Ele está no Monte das Oliveiras com cerca de 500 pessoas, dando as últimas instruções. Eu vou ler para você o que aconteceu. Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Estou terminando, viu? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículo 9. E quando Jesus dizia isso, quer dizer, as últimas instruções: vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra, vão pregar o evangelho em todo o mundo, quem crer e for batizado será salvo. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem, diga, uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. A nuvem da glória de Deus estava sobre o Monte das Oliveiras, recebendo Jesus, que foi oculto pela glória de Deus, e voltou para a glória, voltou para a sua glória celestial. Aí os discípulos ficaram olhando, porque não eram nuvens de chuva, era a nuvem da glória, essa mesma nuvem. Eles ficaram olhando, mas a nuvem ocultou Jesus aos seus olhos. Eles continuaram olhando. Nisto se aproximam dos discípulos 2 homens vestidos de branco. 2 homens vestidos de branco. Não se sabe se esses 2 homens eram anjos ou se eram Moisés e Elias, que tinham estado com ele no Monte da Transfiguração. Pode ser que fosse realmente Moisés e Elias, mas não temos nenhuma referência que assegure isso. Mas eram 2 homens vestidos de branco. Os discípulos estão olhando para aquela nuvem de glória, querendo ver Jesus ainda. E esses 2 homens vestidos de branco se aproximam dos discípulos.
Os discípulos nem prestam atenção neles. Estão olhando para a nuvem. E um deles diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que morreu na cruz, esse mesmo Jesus que ressuscitou, esse mesmo Jesus que vocês conhecem, esse mesmo Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, um dia ele há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Ele há de vir. Eu vou terminar a mensagem só falando para você sobre uma profecia que Jesus fez sobre a época da sua volta. Ele contou, ele profetizou. Evangelho de Lucas, capítulo 21, vamos ler o versículo 25. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Jesus profetizou isso antes da cruz, viu? Antes da sua morte e ressurreição e antes de subir aos céus. Ele disse para os discípulos, falando a respeito do fim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Realmente o bramido do mar e das ondas tem causado perplexidade no mundo todo, em todas as nações, porque o aquecimento global está derretendo as geleiras, o nível dos mares está subindo e as águas estão invadindo praias, cidades, isso em toda parte e aqui no nosso país também. Em toda parte isso está acontecendo. E as pessoas perplexas com tsunamis, bramido do mar e das ondas. Isso não acontecia antes. Isso não acontecia na época de Jesus. Não havia aquecimento global nem derretimento das geleiras. O nível do mar estava estabilizado há milhares e milhares de anos. É só agora que o nível dos mares está subindo, inclusive destruindo cidades, destruindo praias. A humanidade perplexa, ele disse. Versículo 26, a profecia de Jesus diz: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. O mundo está realmente de pernas para o ar, de cabeça para baixo. As pessoas estão na expectativa de um grande acontecimento, não sabem direito o que é. Pragas, pestes, guerras, violências, desamor. Muita coisa acontecendo, as pessoas estão doentes, as pessoas estão deprimidas. Nunca as pessoas se mataram tanto, nunca houve tanto suicídio, porque as pessoas estão aterrorizadas. As pessoas têm medo da vida e do dia de amanhã. As pessoas hoje têm medo da violência, têm medo de sair de casa, têm medo do que acontece hoje no mundo. As pessoas desmaiam, pessoas ficam trancadas em casas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Ele estava descrevendo uma época, a nossa época. Versículo 27. É isso que eu quero que você preste atenção, no versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, diga, numa nuvem, com poder e grande glória. Dê uma salva de palmas, porque esse dia está chegando. Versículo 28. Jesus finalizou as profecias dizendo assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça,
porque a vossa redenção está próxima. O diabo já está tentando combater essa ordem de Jesus, olhar para cima, né? Já lançaram até um filme, Não Olhe para Cima, né? Tem seriados dizendo, não olhe para cima. Mas Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças. Olhai para cima. Porque está próxima. Diga, está próxima. Porque está próxima a vossa redenção. Toda a igreja fique de pé, por favor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Eu vou dizer algo de extrema importância para o seu futuro. É algo tão importante que mudará o seu futuro. Se você quiser, lógico. Jesus está voltando. Ele declarou antes de ser preso, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Para quem que ele fez essa promessa? Para quem é de Jesus. Habitar lá no lar celestial, na casa do Pai, onde há muitas moradas, onde ele foi preparar lugar para quem é dele, não apenas para quem crê nele, porque muita gente diz que acredita em Jesus, mas não é de Jesus. Ele foi preparar lugar para quem é dele. E ele diz, eu virei outra vez. Eu virei outra vez. Ó, ele profetizou isso, as duas testemunhas falaram isso, a palavra inteira de Deus declara que ele vai voltar. E esse é o tempo. Não é hora de você cochilar. Preste atenção nisso. Louvado seja Deus, porque você veio aqui nesta manhã de segunda-feira. Louvado seja Deus, porque você veio. Porque você mostrou que dá mais importância para as coisas espirituais do que para as coisas materiais. Que você valoriza mais uma hora na presença de Deus do que um dia inteiro em qualquer outro lugar. Eu louvo a Deus que você veio. E louvo a Deus que você tenha chegado aqui para ouvir esta palavra. Mas eu quero que você tenha a certeza de que Ele vai vir outra vez nas nuvens do céu. Não nas nuvens da terra, nessa nuvem de glória. Ele vai vir outra vez. Mas como eu gostaria que ele voltasse para além de buscar a mim e outras pessoas, viesse buscar você também. Como eu gostaria. É para isso que ele me constituiu pregador. Porque ele quer que você também suba. Que você também vai se encontrar com ele na nuvem de glória. Que você um dia também entre nessa nuvem de glória. Como eu gostaria, como ele gostaria. Ele fez tudo, inclusive morrer por você, para te purificar de todo pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você for de Jesus e perseverar na presença de Jesus, ficar firme com Jesus, orando e vigiando e esperando aquele dia em que ele virá outra vez. Se você fizer isso, ele tem uma morada celestial preparada para você. Ele vai te entregar essa morada celestial.
Ele vai vir e está cada vez mais perto. Esse dia que a igreja cristã suspira há séculos. Cristãos de todos os séculos ficaram suplicando: vem Jesus, vem Jesus. Mas não era na época deles, porque Jesus não descreveu a época passada, ele descreveu esta nossa época. Então é a tua oportunidade. Entregar a vida para Jesus. Entregar e dizer: agora eu sou exclusivamente do Senhor. Entregar a vida para Jesus e ser só dele, só dele. Não ter mais ninguém, ser exclusivamente de Jesus. E você, filho pródigo, e você, filha pródiga, que está afastado, afastada, você está nessa expectação aqui, ó. Você sabe que é isso que está para acontecer. Hoje as pessoas já estão desmaiando de terror. Você vai ver depois do arrebatamento o que é desmaiar de horror. Agora é a hora. É a hora de você dizer: Senhor, me acolhe debaixo das tuas asas. Me recebe, eu me entrego a ti. Eu volto para ti. Essa é a hora. Essa é a hora. Ele disse: quando estas coisas começarem a acontecer, elas estão em pleno acontecimento. Não começaram a acontecer essa semana, não. Elas já começaram a acontecer a qualquer momento. A redenção vai ser anunciada pela trombeta do Senhor. O arrebatamento vai começar. Então é a hora de você tomar a sua decisão. Não é a hora de deixar para depois. Mais tarde eu vejo. Depois eu penso nisso. Não, você não tem tempo. Eu agora estou desviado, desviada. Eu vou pensar, depois eu vejo esse negócio. Estou pensando sim em voltar, mas não hoje. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Deus está falando com você. Então, primeiramente, eu vou perguntar: quem quer se entregar para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Amigos, o que acabamos de desvendar não é apenas uma teoria. É a verdade viva da palavra de Deus que pulsa em nossos corações hoje. A nuvem da glória que vimos com Moisés e Jesus não é um mito. É a promessa do nosso futuro eterno. E ela está se aproximando. Diante de tantos sinais, da angústia que assola o mundo e da esperança que o nosso Redentor nos oferece, a maior tragédia seria não compartilhar essa luz. Pense nas pessoas que você ama, nas almas que precisam dessa revelação, dessa preparação. Por isso, eu te peço, se essa mensagem tocou a sua alma, se você sentiu o mover do Espírito Santo, compartilhe este vídeo. Ele pode ser a semente de salvação e esperança na vida de alguém que precisa muito ouvir isso agora. E para que mais pessoas sejam alcançadas, e para que você não perca nenhuma das nossas promessas para o nosso tempo, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado de cada nova revelação. Sua ação simples tem um poder coletivo imenso. Juntos, podemos preparar o máximo de corações para o grande dia. A volta de Jesus é a nossa maior esperança, e estar pronto é a nossa maior prioridade. Que Deus te abençoe e te guarde até o dia em que o veremos vindo sobre as nuvens de glória. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.